A paz do Senhor Jesus. Amém, amados. Deus abençoe a tua vida. Esta é a segunda parte do estudo que estamos fazendo sobre o capítulo 6 e o versículo 2 do Apocalipse. A mensagem dos 7 selos. E nós vamos abordar o primeiro selo, na qual foi revelado a João um cavalo branco e um cavaleiro que assentava no cavalo branco. Ele tinha um arco na sua mão. Amado, no caso dos selos, são informações concisa. Então, cada parte que vai sendo aberta, primeiro são os 7 selos, depois são as 7 trombetas e depois as 7 taças. São 3 juízos de Deus, ou 3 proclamações do plano de Deus para o seu povo. Então Deus está revelando o seu plano. Isso foi revelado a João lá no começo, né, amado? Lá no começo, depois da morte de Jesus, passados uns 30 anos, João teve essa revelação. Jesus recebeu essas revelações do Pai e enviou o seu anjo para revelar a João e João revelar para a igreja do Senhor. Quero que vocês fiquem cientes que o livro de Apocalipse é um livro que tem muitas figuras, muito simbolismo. E por que Deus revelou assim? Como disse Jesus lá no capítulo 13, quando Jesus ensinava por parábolas, Jesus afirmou que essas revelações, elas eram exclusivamente para a igreja do Senhor. Era exclusivamente para os seus discípulos. Amém? Então, dando essa pequena introdução, quero chamar a sua atenção para essa revelação do Senhor Jesus. Depois que esse cavalo branco com um cavaleiro com arco na mão, ele é anunciado, aí o segundo cavaleiro é o vermelho, o segundo cavalo com seu cavaleiro é vermelho, esse cavaleiro tem uma espada na mão, e o terceiro cavaleiro, o terceiro cavalo com seu cavaleiro, é o cavalo preto, ele tinha uma balança na sua mão, e o quarto cavaleiro, com seu cavalo esverdeado, pálido, com seu cavaleiro chamado de morte. Então vemos que esses 4 cavalos com as suas cores e seus cavaleiros nos mostram a força e o poder que vai dominar o mundo até a vinda do Senhor Jesus. É lógico que os selos, ele está anunciando de forma concisa coisas que iriam acontecer. Nas trombetas já mostram as coisas acontecendo. E nas taças, que são os últimos juízos de Deus, mostra Deus disciplinando e castigando a terra por causa dos próprios seres humanos que estão destruindo a terra. Então Deus criou a terra para que a terra pudesse subsistir e subsistir eternamente. Mas nós vemos que este ser, com seus milhões de demônios e com os seres humanos como seus associados, estão destruindo a terra. E a revelação de Deus veio para nos ensinar, para nos
para preparar a igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor esteja preparada para esses acontecimentos. Então, amado, vamos para a meditação da palavra do Senhor. Então, vamos para a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Muitos dizem que é o anticristo, mas vamos meditar. Nós vamos ler, amado, o Salmo 45. O Salmo 45 descreve de forma maravilhosa, de forma clara e gloriosa, né, a pessoa do Messias. No capítulo 6 do Apocalipse e no capítulo 19, fala sobre esse cavalo branco e o seu cavaleiro. É lógico que no capítulo 6, ele fala de forma bem concisa, porque os selos não revelam a sua profundidade, mas revela que esses acontecimentos começariam a acontecer. Como disse já na primeira parte, Jesus, quando voltou ao céu, ele iniciou uma guerra espiritual contra as forças espirituais de Satanás. Então Jesus iniciou esta guerra, tanto é que no capítulo 12, quando Jesus Cristo voltou para o céu, a sua primeira atitude foi expulsar Satanás das regiões celestiais. Ele foi expulso e foi lançado sobre a terra. Então, amado, no versículo 6 é o princípio. Aí nós vemos as 7 trombetas, depois vemos as 7 taças, que são o término do juízo de Deus. Agora, por que eu digo para vocês que este cavalo branco com seu cavaleiro com arco na mão é Jesus? Então nós vamos ler o Salmo 45, que fala de forma clara e maravilhosa sobre o Messias, sobre aquele que viria cumprir o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. O Salmo 45 fala de maneira maravilhosa. Tem o Salmo 24, quando Jesus volta para o céu. No capítulo 12, Jesus foi arrebatado para Deus e o seu trono. Então Jesus, ao ser elevado ao céu, ao voltar para o céu, depois da sua ressurreição, ele assentou no trono. Isso vem confirmar o que Jesus Cristo disse em Mateus 28, versículo 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus foi revestido de autoridade. O Pai deu toda a autoridade ao Filho para que ele realize esta missão. Então Jesus, ao encarnar, ao morrer na cruz, ao ressuscitar, ao voltar para o céu e assentar-se no trono, Jesus então reiniciou o seu governo, cumprindo assim a vontade soberana de Deus. E Jesus está colocando todas as coisas em ordens, conforme Deus lhe ordenou. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Que Deus sujeitou todas as coisas sob a autoridade de Jesus. Tudo que existe está sobre a autoridade, sobre a sujeição de Jesus, até que ele complete aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que o último inimigo de Jesus é a morte. Por quê, amado? Porque a morte ainda está ceifando a vida dos servos de Deus. É lógico que meu espírito volta para Deus, mas o meu corpo volta para o pó. Então a maldição da morte sobre meu corpo físico ainda continua. Então a morte é uma inimiga da igreja do Senhor Jesus.
A morte é uma inimiga do povo de Deus. Porque, amado, nós não fomos criados para ser anjos, para ser seres espiritual, para viver no mundo invisível, no mundo do espírito. Nós somos criados como ser físico para viver no mundo físico, para vivermos na terra. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, nós devemos entender isso. Amém? Então, Jesus recebeu autoridade nos céus e na terra. E o último inimigo dele é a morte. Porque a morte ainda está ceifando a vida dos seus discípulos. Mas haverá o dia quando Jesus Cristo voltar, que todos os seus discípulos, todos os seus seguidores, todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e foram santificados e obedeceram a palavra de Deus, obedeceram os ensinamentos de Jesus, viveram na prática o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, então esses ressuscitarão para toda a eternidade. Os que ficarem vivos, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que serão arrebatados. Então, amado, isso é muito importante que eu e você entendam, né? A compreensão disso. Amém? Então, amado, é por isso que eu creio que no capítulo 6, versículo 2, está falando do quê? Do Senhor Jesus. E, ó, interessante, vamos ver o Salmo 45? O Salmo 45, amado, é um salmo profético. Aqui o Senhor está usando, né, os filhos de Corá para que ele pudesse declarar. E aqui o Senhor está falando através do salmista. Olha que coisa tremenda e gloriosa. A partir do versículo 3. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, e com a tua glória e a tua majestade. Então, este valente aqui, ele é um rei. Esse valente aqui, ele é um rei, ele é um governante. Ele tem coragem e ele tem majestade. Olha o que diz no versículo 4. E nesse teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e na tua destra ensinará coisas terríveis. Ou seja, ele cavalga, ou seja, no seu cavalo branco, né? Então, essa guerra do Senhor Jesus é a guerra contra aqueles, né, que são contra a verdade, que são contra a mansidão, que são contra a justiça. Então, essa guerra de Jesus é a favor da verdade. Essa guerra de Jesus é a favor da mansidão, é a favor da justiça. Então, Jesus está defendendo a verdade, está defendendo, né, a paz, está defendendo a justiça de Deus. Ele foi constituído por Deus para trazer a verdade, para trazer a paz, para trazer a justiça para este mundo. A justiça que vem de Deus. E o cavalo, né, era um veículo usado na guerra. Então, é como Paulo fala lá no livro de Efésios, no capítulo 6, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa guerra é uma guerra espiritual. Jesus iniciou esta guerra espiritual contra as forças de Satanás. Infelizmente, com as pessoas que estão associadas a Satanás. E o Senhor Jesus está guardando a sua igreja
e nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele batalha contra a igreja. Como diz lá no capítulo 12 de Apocalipse, ele foi expulso das regiões celestiais e foi lançado na terra. Ou seja, ele não pode mais acusar os servos do Senhor. Ele não tem mais essa autoridade de entrar na presença de Deus e acusar os servos do Senhor. Por quê, amado? Porque agora o nosso Senhor, constituído por Deus, é Jesus. É Ele quem cuida de nós. É Jesus que nos abençoa e é Jesus quem nos disciplina. Quem disciplina os seus servos é o seu Senhor. E o nosso Senhor é Jesus. Satanás não pode tocar num fio de cabelo nosso sem a permissão do Senhor Jesus. Ele foi constituído por Deus para cuidar da nossa vida. Então, ele que cavalga, né, nesse cavalo em favor da verdade, da paz e da justiça. E Deus fará coisas terríveis, coisas grandiosas, através de Jesus. A glória de Deus está sobre Jesus. O poder de Deus está sobre Jesus para realizar a grande obra de salvação de Deus e para transformar essa terra no paraíso de Deus. Transformar, santificar todos aqueles que amam a Deus e que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E olha só no versículo 5. Por que esse cavaleiro tem um arco na mão? Olha por que esse cavaleiro no cavalo branco aparece com um arco na mão. Olha o que diz aqui o versículo 5. E as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Por elas os povos cairão debaixo de ti. Então, irmãos, as flechas é o poder de Deus no coração dos seus inimigos. Ou seja, no centro da vida dos seus inimigos. E a Bíblia diz que os seus inimigos cairão debaixo dele. Os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Isso é muito forte, meu amado. As suas flechas, ou seja, o poder, este cavaleiro, este rei, ele recebeu o poder de Deus para vencer os inimigos. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu Satanás ali na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, essa foi a grande e gloriosa afirmação. Quando Jesus ressuscitou, Deus estava declarando para o reino espiritual que Jesus é o seu Filho e que ele é santo, justo e imaculado. É o Filho de Deus. Ele morreu, mas ressuscitou. Morreu para nos purificar do nosso pecado e ressuscitou para realizar o grande plano de salvação de Deus. Amém? Ele venceu e saiu para vencer. Amém? Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás. E ele continuará vencendo. E a última vitória de Jesus vai ser eliminar a morte contra os seus servos. Nenhum dos seus servos, nenhum dos filhos de Deus vão experimentar nunca mais a morte. Depois que Jesus ressuscitar a sua igreja, ressuscitar os seus servos e o seu povo nunca mais experimentará a morte. Então, as flechas de Jesus são poderosas. As flechas de Jesus é o poder de Deus contra os seus inimigos. Os seus inimigos
serão atingidos no coração, na sua força. Nenhuma força, nenhum poder poderá subsistir diante do Senhor Jesus. Todos os poderes serão colocados debaixo dos seus pés. Todos os poderes que se levantam contra Jesus serão colocados debaixo dos seus pés, cairão diante dos seus pés. Como diz, amém, amados? Lá em Filipenses, no capítulo 2, quando diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Isso é glorioso, amado. Esse cavaleiro aqui, no capítulo 45 do Salmo 45, revela, o cavaleiro do capítulo 6 e do capítulo 19. A partir do versículo 11, mostraremos o poder desse cavaleiro. Ele é um valente, ele é um guerreiro, ele é um rei constituído por Deus. Ele venceu e saiu para vencer. Em breve, todo mal será vencido. A morte será vencida para sempre. Ele vai instituir o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos ver o que nos fala, o Salmo 24, sobre o Senhor. No Salmo 24, a partir do versículo 7, muitos estudiosos acreditam, eu também acredito, que esta cena que o salmista vai estar descrevendo aconteceu quando Jesus voltava para o céu. Eu creio que os anjos que estavam com Jesus, ao chegar nos portais celestiais, eles clamavam com grandes vozes: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. E os anjos que estavam nos portais celestiais respondiam: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O Senhor, ele é poderoso na guerra, como fala o Salmo 24, como fala também Apocalipse 19. Amém, amado? Então ele veio libertar eu e você. Então, amado, muitos dizem que o Apocalipse 6, versículo 2, falava do anticristo, mas o Salmo 45, o 24, irmão, não declara com muita certeza. Ali está falando do próprio Senhor Jesus. Amém, irmão? E tem mais, olha o que diz o final desse versículo 2. Foi-lhe dada uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Meu amado, será que o anticristo vai vencer a igreja e vai continuar e vai vencer Jesus? Será que o anticristo vai vencer a igreja e ele vai vencer Jesus? Porque a Bíblia diz assim: saiu vitorioso para vencer. Então será que ele vai vencer Jesus? Quando Jesus voltar para guerrear contra a besta e o falso profeta, será que a Bíblia diz que eles vão ser derrotados? Irmão, não é uma incoerência, não é um equívoco de quem diz que esse aqui é o anticristo? O anticristo, lá no capítulo 13 de Apocalipse, diz que ele vai vencer os santos. Mas não diz que ele vai continuar vencendo, porque a Bíblia diz que a besta e o falso profeta serão derrotados. Lá no capítulo 19, a besta e o falso profeta serão derrotados e serão lançados vivos num lago de fogo. Então a besta, ela vai ser derrotada. A besta e o falso profeta vão ser derrotados, e todos aqueles que estão do lado da besta. Então a besta não saiu vitoriosa para vencer.
Ela vai vencer, quando ela se levantar contra a igreja, ela vai vencer os santos do Senhor. Mas quando Jesus Cristo vier, ele vai vencer a besta e o falso profeta e destruí-los para sempre, vai lançá-los no lago de fogo. Então, a besta não venceu para vencer, ela venceu para ser derrotada. Agora, esse cavaleiro, aqui no capítulo 2, do capítulo 6 de Apocalipse, ele saiu vitorioso para vencer. Jesus saiu vitorioso contra o pecado. Jesus saiu vitorioso contra a morte. Jesus saiu vitorioso contra Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse lá em João, no capítulo 14 e no capítulo 16, quando o povo levado por Satanás estava se aproximando dele, Deus falou, vamos embora, porque esse príncipe nada tem em mim. Jesus disse que o príncipe do mundo estava para ser julgado, porque Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Adão, quando pecou, Adão ficou debaixo da regência desse príncipe maligno. Ele, a sua esposa e os seus filhos. Porque agora o ser humano ia ficar debaixo do poder do pecado, a sua natureza ia ser inclinada para o pecado. E isso facilitou o domínio e o poder de Satanás sobre o ser humano. Mas Jesus Cristo veio para vencer o pecado e ele venceu. Jesus veio para vencer a morte e ele venceu a morte. Jesus veio para vencer Satanás, ele venceu Satanás. Satanás foi tirado das alturas celestiais e foi lançado na terra. Ele não pode mais acusar os servos do Senhor Jesus. Porque, irmão, se Jesus tiver de fazer alguma coisa com você, só Jesus tem o poder de disciplinar você. Só Jesus. Como o Senhor fala para um dos anjos da igreja, no início do Apocalipse. Quando ele fala para o anjo da igreja de Sardes, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Arrepende-te. Então o Senhor chamou esse pastor de morto espiritualmente. Ele estava morto espiritualmente. Os membros da sua igreja estavam morrendo espiritualmente, mas mesmo assim Jesus estava dando a ele uma oportunidade de se arrepender. De se arrepender dos seus pecados, sair da morte espiritual para a vida espiritual. Porque Jesus está falando, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, Jesus é quem cuida de nós. Jesus foi constituído por Deus, como fala em Atos no capítulo 10, versículo 42. Jesus foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos. Como fala o capítulo 5 do livro do Evangelho de João. O Pai o constituiu como juiz dos vivos e dos mortos. Deus não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar. Então, num grande trono branco, quem vai estar sentado no grande trono branco vai ser o Filho de Deus, a quem o Pai constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então, esse capítulo 6, versículo 2, esse cavaleiro com arco, sentado no cavalo branco, é o Senhor Jesus. Saiu vitorioso e saiu para vencer. Em breve, ele vencerá todos os seus inimigos. Glória a Deus. Restaurará a terra. Depois, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, pois que ele tiver realizado toda a vontade de Deus, a qual Deus lhe ordenou, então o próprio Jesus vai entregar tudo para Deus, e Deus será tudo em todos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha aprendido, e espero que a sua fé seja renovada, e você entenda, depois que Jesus voltou para o seu trono no céu, então começou a grande guerra aqui na terra. Por isso que aparece o cavalo vermelho, por isso que aparece o cavalo preto, e o cavalo esverdeado, chamado de morte, e o inferno o segue. Então, irmão, tudo isso nós vamos estar estudando. Amém? Então Deus te abençoe
em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nos ajude, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas, se inscreva no nosso canal, meu amado, nos ajude, porque nós só pregamos a palavra de Deus. Estamos aqui para ensinar vocês e trazer uma palavra de edificação para que a sua fé seja edificada. Eu quero que vocês saibam bem disso, o Apocalipse não é para os ímpios, mas é para os salvos. Amém? Como Jesus Cristo fala lá no capítulo 13, né? Os mistérios de Deus é somente para os escolhidos, para os filhos de Deus. Deus te abençoe, então nos ajude. Dê o seu like, dê muitos likes, isso é muito importante para o YouTube também divulgar e colocar na plataforma para que muito mais pessoas assistam. Amém? E se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer este canal. Esse canal vai ser exclusivamente para a palavra de Deus, amém? Para a palavra do Senhor. Esse é o canal Deus da Bíblia. Eu creio no Deus, no único e verdadeiro Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude. Seja abençoado, em nome de